Todo mundo sabe que o bolo amanteigado é o favorito das confeiteiras, dos confeiteiros e de todo mundo que ama um bolo com aquele sabor de gosto de vó. Mas o que pouca gente sabe é que esse bolo, que às vezes demora muito tempo batendo, 10 minutos batendo manteiga com açúcar, pode se transformar em um bolo que você faz ele em menos de 2 minutos. Te garanto. Então vem comigo, porque nesse vídeo eu vou fazer com vocês um bolo amanteigado e estruturado, muito gostoso, mas sem erros. Duvida? Então se inscreve aqui nesse canal, deixa o like nesse vídeo e manda pra todo mundo, porque esse vídeo tá imperdível. Vem comigo, porque não tenho nem palavras para descrever a grandiosidade dessa técnica. Bora lá? Let me just be honest with you. I want you. And okay, I've been running circles all the time, but I want you. Seguinte, essa técnica se chama bolo amanteigado invertido, porque ela começa justamente pela farinha e não pela manteiga. Quando a gente faz um bolo amanteigado normal, é muito comum a gente passar horas e horas batendo manteiga com açúcar, depois colocar um ovo de cada vez, e isso lá se vai 10, 15 minutos, e é tudo isso que faz com que o bolo demore para ficar pronto, né? Quando a gente começa pelos ingredientes secos, tudo isso de misturar manteiga com açúcar acabam-se todos os problemas, né? Inclusive é muito comum ter erros de técnica que faz com que aquela massa talhe, né? Que muita gente acha que não tem problema, mas é um problema que tem a ver com a validade do seu bolo. Quando você bate a manteiga com açúcar e os ovos e aquela mistura talha, o seu bolo ele acaba diminuindo o tempo de validade. E isso é um problema, principalmente para quem vende. Enfim, vem comigo que a gente vai acabar com tudo isso. Seguinte, na bacia da nossa batedeira, pode ser numa cumbuca aí, você pode usar a batedeira de mão. Você vai colocar primeiro a farinha de trigo, você vai colocar o amido de milho, vai colocar o açúcar e também o fermento em pó. Lembrando que as quantidades em gramas, em colheres, em xícaras estão todas aqui descritas na descrição. É só você clicar que tem tudo bem detalhadinho, tá? Acrescentou os ingredientes secos, eu ligo minha batedeira só para misturar esses primeiros ingredientes aí, só para você não precisar nem sujar a colher para você misturar isso aqui, tá? Que a gente tá o confeiteiro da preguiça hoje, tá certo? Quando a batedeira estiver misturada esses ingredientes, você vai acrescentar a manteiga, tá? Lembrando que a manteiga deve estar naquele ponto de pomada, que é quando você tira ela da geladeira, deixa ali por uns 10 minutinhos até você tocar e ela tiver macia ao toque, tá certo? E assim, gente, nessa receita é importante que os ingredientes, né, estejam em temperatura ambiente, né? Uma temperatura um pouco mais baixa, aliás, mais alta do que aquela que estava dentro da geladeira, tá certo? É o que faz a receita não ter erros. Só precisa disso, nada demais. Aí você acrescenta a manteiga de uma vez na batedeira e liga em velocidade baixa. Aqui o que a gente vai querer é que essa mistura se torne uma farofa, tá certo? Igual aquela quando a gente vai fazer biscoito. Eu gosto de acrescentar um pouco do leite da receita aqui, um pouquinho do leite da receita, que no caso aqui eu tô usando um buttermilk, tá? Que é pra massa ficar mais fofa. O buttermilk, né, que é essa mistura de leite com vinagre, ele vai fazer com que sua massa ela fique muito mais fofinha. Se você quiser um bolo mais estruturado, em vez de usar o buttermilk, você tira o vinagre e usa somente o leite, tá certo? Isso aí vai deixar sua massa um pouco mais estruturada. Então lembrando, coloca a manteiga e eu coloco mais ou menos 1/4 do leite aqui, só para virar uma farofa. E eu espero que minha batedeira bata. Lembrando que eu tô usando o batedor raquete da minha batedeira, tá? Se você tiver uma batedeira planetária, é aquele batedor de massa média. Assim que essa mistura se transforma em uma farofona, quase virando já uma massa, você vai ligar a batedeira novamente e vai acrescentar os ovos. Aqui eu tô usando 2 ovos inteiros, tá? Só bati um pouquinho eles antes e acrescento aqui enquanto minha batedeira bate. Por fim, eu acrescento o restante do leite, ou no caso do seu buttermilk, e aí você espera essa batedeira misturar, e aí você pode atender o telefone. Aquela história de que, você não pode deixar a massa batendo, morre nessa massa, sabe por quê?
Porque como a gente pega a manteiga e a gente mistura ela com os ingredientes secos, principalmente com a farinha de trigo, o que acontece é que a gordura cria uma camada sobre o glúten. Então você pode bater por horas aqui que o glúten não vai se desenvolver. Você vai ter uma massa úmida, fofa, independente se você passou 1 ou, sei lá, 8 minutos batendo, tá? É muito difícil do glúten se desenvolver quando ele primeiro absorve algum tipo de gordura. E é por isso que essa massa é tão especial e ganha um lugar muito, muito especial em my heart, tá bom? Quando sua batedeira bater e ficar uma massa lisa, bonita e brilhosa, já tá pronto. Aqui eu vou colocar em 2 assadeiras de 20 centímetros e aí eu vou levar pro forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos uns 25, 40 minutos, tá certo? Falei essa média grande de 25 a 40 é porque depende do forno mesmo. Minha forma aqui está somente com um desmoldante, tá? E aí o que acontece? Quando termina de assar, você deixa descansar por 10 minutos, o bolo tá quente ainda, desenforma ainda quente, coloca na grade de resfriamento e você vai ter um dos bolos mais gostosos, mais úmidos, mais estruturados e mais incríveis de um confeiteiro que ama fazer bolo. Então tá bom. Gente, agora aqui falando muito sério, depois que eu descobri essa receita de massa amanteigada, eu não quero outra coisa da minha vida. É uma massa muito fácil de fazer e dá um resultado muito parecido com o resultado do método amanteigado tradicional. O que acontece aqui, eu percebo que a massa, ela não cresce tanto, ela fica mais retinha em cima. O que acontece muitas vezes com os bolos manteigados normais é que eles criam muita barriga. Esse aqui não, ele não cria barriga e ele acaba crescendo menos, o que significa que você vai ter menos poros ali que se criam, né? Menos buraquinhos no bolo. Fica um bolinho um pouco mais, não quero dizer denso, não é denso. É um pouquinho mais compacto, mas ele continua muito fofo. Ele é muito bom para você montar ele em camadas, é perfeito para essas coisas. E eu não tenho o que falar sobre esse bolo. Lembrando que a quantidade de açúcar aqui, tá? O açúcar interfere na massa. Você não pode simplesmente, eu vou tirar o açúcar da receita porque ele não interfere. Interfere sim, tá? O açúcar, juntamente com a gordura, né? Ele é um dos ingredientes ali que atrapalham o desenvolvimento do glúten, tá? Então, por isso, ele é importante nessa técnica. Então, sempre use açúcar refinado e também na quantidade que eu tô sugerindo aqui, tá? Se você coloca menos açúcar, o bolo fica menos fofinho, ele fica mais denso e também ele não doura tanto, tá? O açúcar dá uma dourada assim maravilhosa, açúcar é tudo de bom, tá? Mas não é muito doce, é um bolo normal, acho que é igual a qualquer outro bolo de confeitaria. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve, manda pra todo mundo. E me segue também lá no Instagram, que sou @dog.cakes, manhã, tudo bom? E comenta aqui embaixo se você ama o bolo amanteigado igual eu amo. Um beijo, semana que vem com um vídeo novo. Tchau!